Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao PodTem, podcast da Catem. Estou aqui com o meu grande amigo Eduardo Brito, faz parte lá da Catem com a gente. Também aqui, abrilhantando os trabalhos. Olha, vou usar esse termo só para largada, tá, João? Tá Depois bom. chega, hein? Abrilhantando o nosso irmãozão aqui, João Gobo. Quase nada famoso, porque não sabe nada. Gente boa. E, bom, primeiro episódio, todo mundo aqui com a mão suada. E eu combinei aqui com o João, com o Edu, da gente ser o mais tranquilo possível, colocar as melhores informações para vocês que estão aqui com a gente. O intuito aqui é ser informativo, levar a filosofia do rito escocês para o máximo de pessoas, ver como esse rito nasceu, como ele está hoje. Eu sou um apaixonado pelo rito escocês, sou suspeito para falar, porque através dele eu descobri não só a filosofia estoica, por exemplo, né? Mas também descobri uma filosofia de vida, cara, de levar a vida de uma forma mais gostosa, mais suave. Até porque no mundo profano eu sou financeiro, eu sou contador, eu sou administrador, então eu preciso disso. Entendeu? Eu preciso disso. Eu sou um cara calmo, não sou, Brito? Muito. Não sou. Eu sou um cara tranquilo. Meu Todo Deus. mundo que me conhece sabe que eu sou um cara tranquilo. E, João, fiz uma breve apresentação aqui, mas eu quero ouvir de você aquele seu pequeno currículo que vai levar aí uns 5 episódios pra gente... Vai lá, João, vai lá. Bom, vamos lá. Primeiro, Thiago, obrigado aí pelo convite. Brito, obrigado pelo convite. É muito legal estar participando aqui, conversando com vocês, falando sobre maçonaria, que é um assunto que, né, bobeou, tô falando, então gosto pra caramba. Bom, deixa eu ver se eu lembro o meu currículo todo também, porque às vezes de cabeça eu não... É bom. Não lembro, mas eu sou membro da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Guatimuzin, número 66, Tá. jurisdicionado à GLESP, sou mestre instalado, sou grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Na maçonaria inglesa eu pertenço ao Arco Real, Marca, Nautas, os operativos, o KTP. No rito escocês retificado, sou cavaleiro benfeitor da Cidade Santa, também sou cavaleiro templário em Malta nos ingleses. Você é casado, João? Não, Ah, tá. por isso. Eu só consigo fazer essas coisas por causa disso. Não, beleza. Segue firme aí. Aí na maçonaria americana também, Marca americana, Arco Real americano e outras coisas assim. Eu estou envolvido com o rito adoniramita, sou grau 13 do sistema de 13 graus, rito escocês retificado que eu já comentei, o sistema inglês, o emulation, rito escocês antigo e aceito, e o que tiver eu tô abraçando, é sempre assim. Tá bom, beleza. Pra quem tá olhando de fora, como que será que fica, né, a cabecinha? Tanta coisa diferente, ou igual. Careca. Não, é aquele negócio, às vezes as pessoas costumam perguntar, pô, a maçonaria, que legal, né, ela é unida e tal. Olha só, vamos lá. Primeiro, aí eu pergunto pra pessoa assim, qual que é o seu conceito de união? Explica pra mim. Aí a gente vai aí eu falo, olha, tem vários ritos, né, tal. Aí 3 minutos de conversa o cara já tá dormindo, assim, tá? Então já pode conversar e beleza, tá tudo certo. Aí eu falo assim, maçom é secreto? Eu falo, olha, é discreto. Aí começa a conversar e o cara começa a dormir. Não dá pra você contar segredo nenhum, porque geralmente a pessoa dorme. Mas aqui estamos em pessoas bem acordadas. Vamos começar. Rito escocês antigo e aceito. Paixão, né? Pra você ter uma ideia, lá em casa, o pessoal lá, eu costumo dizer o seguinte, olha, eu posso falar mal do rito escocês da maçonaria, vocês não podem, hein? Aí a cunhada já torce o nariz e tal, mas vocês não podem, eu posso, né? Tudo bem, mas eu não falo mal mesmo. Explica pra gente diferença entre rito e ritual, só pra gente começar. Tá bom. Existem algumas tentativas de explicação para isso, mas o que eu gosto de falar é o seguinte, eu penso em rito como um sistema. Então, por exemplo, o rito escocês antigo e aceito é um sistema de 33 graus. O rito adoniramita, o de 13 graus, é um sistema que contém 13 graus. Então, para você conhecer o todo, você tem que fazer o sistema inteiro. Tá? Então, eu costumo conceber a ideia de rito dentro desse sistema.
Tá? Então, o rito escocês retificado é o sistema que contém todos os graus daquele rito. E ritual, por exemplo, eu já concebo como o nosso livrinho que tem as práticas, né? Aquilo que a gente tem que fazer dentro da loja, dentro das sessões. Pensa mais ou menos assim, quem tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, tem seus rituais. Então, tem que andar sempre pelo mesmo caminho, tem que mexer na maçaneta da porta 3 vezes para ver se aquilo é um ritual pro cara. É um ritual se ele quebra aquilo lá, ele fica Exatamente. louco. Então, o ritual é o procedimento dentro de um sistema. E aí o ritual vai variar de acordo com o nível que você está dentro daquele sistema. Entendi. E dentro desse sistema, né, dessa que você fala que é o rito escocês aí, qual que você acredita que são os princípios do rito escocês antigo e aceito? Olha, fraternidade, caridade, essa coisa da educação, de transmitir o ensinamento, porque todo o sistema tem um propósito. Sim. Então ninguém vai agrupar 33 graus à toa. Sim. Então alguma mensagem esse sistema quer te passar. Então esses ensinamentos que são trazidos por cada grau, tudo isso são os principais valores. Mas eu acho que de todos eles, da maçonaria como um todo, é a fraternidade. Tá. O legal é que é o seguinte, né? Nesses princípios todos, às vezes a pessoa ela começa no grau 1, no grau 2, avança tal, e fica dormindo um tempo lá no grau 3, né? Que eu costumo chamar de mestre adormecido. Não foi meu caso, que eu já saí do grau 3 e já engatei pro grau 4. Foi o seu caso também, né? Foi. Não sei se foi o seu. Não foi o meu. Você ficou adormecido um tempo, como mestre. Na verdade, não. Eu fui primeiro para a ala inglesa. Quando eu me tornei mestre, eu fui para a marca, depois para o arco real, que também já é invertido, porque em geral as pessoas fazem o arco real primeiro e depois a marca. Eu fiz ao contrário. Mas eu sempre tive a intenção de fazer os filosóficos. Mas acabou que rolou alguns anos depois. Mas eu já estava fazendo outras coisas. Então eu não ficou parei. Adormecido, né? Não continuei ficou, extremamente ativo. Não, mas a massa que tem, que às vezes a gente visita as lojas, a massa que você encontra de gente, a galera que você encontra, que está lá no grau 3, acreditando que não, a minha loja é de quinta. Né? Nossa, a loja é de quinta. Maçonaria para mim é de quinta. Não é assim. Não é assim. E aí quando você fala assim, o princípio do REA é fraternidade e tal. Meu, você tem que desenvolver 4, 5, 6. Você tem que buscar isso. Senão esse princípio não fica ativo na tua vida. É só REA, rito escocês antigo e aceito. Né? Exatamente. É o vício de linguagem dos velhos, né? Então, desculpa aí. É o glossário, né? Boa. Glossário. E o que você entende? Tem algum exemplo prático disso tudo que a gente está falando na sociedade? Porque o que eu costumo dizer para o pessoal lá na loja, para quem me pergunta, é muito simples, acaba sendo muito fácil você cumprir, exercer o ritual, né? Como você falou, aquelas regras ali, aquelas regrinhas do sistema do rito escocês, dentro da loja. Você tem exemplo fora, na sociedade, do rito escocês, assim, na sua vida? Eu tenho na minha vida, né? Posso até dar aqui, o pessoal tá mais... E você? Pessoalmente ou que eu tenha presenciado? Qualquer coisa aí. Olha, eu já... Inclusive um outro valor que deve ser levado em consideração é caridade. Né? Então eu acho que a caridade e a fraternidade são os dois principais. E teve um episódio, há uns anos atrás, na época da pandemia, sobre um irmão que residia nos Estados Unidos e ele simplesmente sumiu. Ninguém conseguia contato com ele, a esposa não conseguia contato com ele. E ele foi pra lá e sumiu? Ele foi pra lá, ele tinha um comércio ali, se não me engano, no restaurante, alguma coisa, e de repente sumiu. E a esposa tentou entrar em contato, não conseguia. Uma hora ela chegou pra loja, falou: olha, meu marido sumiu. Aí ele estava no Texas. Através da loja, chegamos a um irmão do Texas que achou o cara. Ele estava no hospital. Estava internado no hospital. Então, assim, foi mais rápido e mais prático do que falar com a embaixada brasileira para localizar o cara. Não tenho dúvida. Entendeu? Então, assim, são exemplos. Eu já vi casos também que eu
visitei uma loja, eu achei isso muito legal, que um irmão, eu era companheiro na época, que um irmão precisava de um dinheiro para terminar as obras da casa dele e tal, e a loja tinha, se não me engano, no caixa R$1.000. A loja doou os R$1.000, ou seja, a loja ficou zerada. E o que eu achei mais legal foi que o cara perguntou assim, mas eu não sei como agradecer. Aí o venerável falou, seja um bom irmão. Aquilo para mim foi extremamente marcante, sabe? Como um companheiro visitando uma loja e de repente cair nessa situação. Eu fiquei muito impressionado, porque é uma coisa que a gente não está acostumado. Não. Fora, né? Então, assim, no fim é a maçonaria ajudando. Entendi. A gente também tem alguns casos, né? Sempre tem. Sempre tem. Porque na minha vida profissional, por exemplo, né? Eu trabalho com contabilidade, com finanças. Eu costumo dizer para os meus filhos, por exemplo, que o mundo, ele não é branco e preto. Ele é cinza. E você se encontrar na região cinzenta é muito fácil. Do nada você acha que está tudo bem, de repente você está numa situação que você não sabe o que fazer, para onde correr, ou até mesmo quem acionar. A maçonaria, através do rito escocês antigo e aceito, ela me ensinou muito isso, né? Não só em regiões cinzentas da vida, a quem procurar, mas antes de qualquer coisa, tomar cuidado para não entrar nas regiões cinzentas da vida. É muito fácil entrar nas regiões cinzentas da vida, aquela região de incerteza, principalmente para os jovens. Minha filha tem 24, meu filho tem 19, vai fazer 20. Para quem, que nem você, que não é casado, né? Talvez um dia, se for casado e tiver filho, você vai ver que é super simples, vem com manual. É tranquilo ser pai. De boa, entendeu? E o rito escocês, cara, ele me ajudou muito na criação dos meus filhos, né? E no relacionamento com a minha esposa, tá? Porque como todo mundo sabe, o rito escocês, né? Passou a palavra, você não fala mais. Sim. Então, lá em casa é assim, entendeu? Mas a última palavra é sua, sim, amor ou não? Não, chefão. Ela é a venerável. Você esquece. Ela dá a palavra, a hora que eu vou falar, ela corta, acabou. Então, é isso e ponto. Você sabe que se fala muito de filosofia, né? E a coisa que, no meu caso, eu vejo que um rito ajuda e muito, né? É aquela coisa de você ter princípios. Sim. Princípios ancoram as coisas. Sim. Então, se você tem princípios, você constrói a partir dos princípios. Então, é aquela coisa de você pensar assim, né? Como você colocou, fraternidade. Se eu sou um cara que vou ter a fraternidade como um princípio, tudo que eu fizer, então, a partir da minha vida, vai ser a partir da fraternidade. Então eu vou olhar para o irmão, eu não vou tratar mal um irmão. Eu vou olhar para ele como de fato sendo um irmão, de uma forma fraterna. E isso vai basear tudo que eu fizer na minha vida. Tudo que eu fizer a partir dali vai ter a fraternidade dentro. Né? E isso faz toda a diferença. É o fato de você olhar para uma pessoa, às vezes, você falar, nossa, aquela pessoa ali tem alguma coisa diferente. Sim. E o interessante é isso, porque às vezes você não precisa ser maçom para ser assim, mas, né, você não precisa estar seguindo um rito. Mas ajuda. Se você tiver, isso te ajuda e muito, isso te norteia. Né? Às vezes ajuda muito no direcionamento. É isso verdade. aí. O que tem me ajudado muito, por exemplo, uma filosofia que eu sigo dentro do trabalho, né? O relacionamento, seja comercial, seja colaborador, líder, enfim, ele tem que ser baseado num tripé, que você tem o básico de um relacionamento entre empresa e sociedade, né? Você tem o tripé, o triângulo, né? Cliente, qualidade de vida e rentabilidade. Quando um desses pontos tem que ser um triângulo equilátero. Se não for um triângulo equilátero, algum ponto vai distorcer o outro. Sim. É inevitável. Né? E isso, o rito escocês que me ensinou isso. Né? Foi dessa fonte que eu bebi. Né? E me conta um pouco de tudo isso que você sabe. A gente vai entrar aí no período aí que vai entender como é que você foi descobrindo tudo isso, né? Me conta um pouco da história mesmo do rito escocês. O que ele é? Ele é
francês, ele é americano, ele é escocês, ele é brasileiro. Ele tem um jeitinho brasileiro. Ele tem, né? Usos e costumes, né? Mas, ó, quando a gente fala do rito escocês antigo e aceito, quanto à origem, existem algumas controvérsias. Em geral, aqui no Brasil, as pessoas vão falar que ele é de origem francesa, porque isso é cultural. Essa é uma ideia que vem sendo propagada ao longo dos anos aqui no Brasil e tudo bem. Mas assim, quando a gente vai para os documentos, documentalmente falando, o rito escocês antigo e aceito, ele é americano. Ele não é francês de origem. Ele descende de um outro rito, chamado rito de perfeição ou rito de Heredon. Este sim, francês, com 25 graus, mas é este rito de Heredon que chega nos Estados Unidos, tá? Mas o caminho não é diretamente França e Estados Unidos, é França, Santo Domingo, Haiti, depois Estados Unidos. E por sinal, foi uma vez na sua loja, a gente assistiu uma sessão teatral com o ritual de 1760 que você traduziu. Eu traduzi e adaptei. Você traduziu e adaptou de qual língua mesmo? Da francesa? Depende, eu usei várias fontes, eu peguei várias edições de um mesmo livro. E aquele lá era o de perfeição do de Heredon? Na verdade, aquele ali é o que vai dar origem, é o famoso 3 batidas distintas. É o que vai dar origem, distintas. Muito bem. uma das fontes do que vai ser o ritual simbólico do rito escocês antigo e aceito. Tá? Muito legal. E assim, das várias edições que eu peguei, todas elas eram em inglês, uma era bilíngue, inglês-francês. E aquela sessão lá, vou te falar, hein, bicho, mais concorrido que concurso público. Eu consegui, fiquei apinhado, tinha acho que umas 300 pessoas lá, se é que cabe tudo isso, né? Mas eu descobri que cabe, e aí eu assisti. E muito vai legal. repetir quando? Olha... não sei. Não sei. Vou dar um spoiler aqui. A gente pode repetir sempre que alguém pedir, né? Porque ali foi uma iniciativa da loja, foi um projeto, e surgiu a ideia, eu falei, não, vamos fazer. Então nós remontamos mesmo com tudo da época. A única coisa que a gente não tinha da época eram as roupas. Tá? Mas todo o resto foi adaptado para que fosse o mais próximo possível. Agora a gente está com um projeto que eu também estou capitaneando de traduzir um ritual de 1730, francês. Então aí eu vou fazer a mesma coisa, traduzir, adaptar. Mas das 3 batidas distintas? Não, é o outro ritual, é mais Esse antigo. É outro. É uma outra versão francesa. Está mais próxima do que vai ser o maçonaria de secada. As 3 batidas distintas nem tinha em 1730, ou já tinha? Não, já? não tinha. Não tinha, né? Não. O 3 batidas distintas, ele é o que nós chamamos de ritual dos antigos. Tá Aqui, quando tem a controvérsia antigos e modernos, sim. Os modernos, apesar de serem chamados de modernos, são mais antigos. Tá. Então, os modernos surgem em 1717, os antigos vão surgir em 1750 e pouquinho. Tá. O 3 batidas distintas é o ritual dos antigos. Esse Entendi. que a gente vai traduzir agora é o ritual dos modernos. É uma Entendi. pergunta, acho que é interessante, né? Até para quem está assistindo. Qual o ritual mais antigo que se tem notícia e que você sabe? O ritual mais antigo registrado até o momento é o Edinburgh Register House, que é de 1600 e pouquinho, que está lá em Edimburgo. Tá? Ele é um ritual 100% operativo, não especulativo. Operativo. Mas ele está numa fase meio de transição. Tá? Porque essa fase que a gente chama especulativa, ela não aconteceu de uma vez só, ela aconteceu em alguns momentos, especificamente na Escócia. Dá para explicar a diferença entre operativo e especulativo? Claro. Primeiro a gente tem que explicar o significado da palavra maçom. Exato. Começa por aí que eu acho interessante. Que quando a maçom, em francês é maçom, em inglês é mason, né? E significa pura e simplesmente pedreiro. Mas quando eu falo pedreiro, todo mundo aqui, em geral, faz uma associação com o pedreiro que a gente conhece no dia a dia, que trabalha com tijolos. Só que tijolo é barro. Quando eu falo pedreiro, é aquele que trabalha com pedra. Tá? Então, os pedreiros antigos, os que nós chamamos de operativos, que são os pedreiros de fato, são os pedreiros da Idade Média que trabalhavam na construção das catedrais. Tá? Então, todas as grandes catedrais da Idade Média foram construídas em pedra por esses pedreiros, que nós chamamos de operativos. Aí,
Operativo porque o cara operava pedra ele mesmo, trabalhava ali, ó, mesmo, mão era na de ofício. massa. Operário, Era né? o operário, Operário, era o pedreiro de ofício. Aí, por volta de... começa finalzinho de 1600, comecinho de 1700, vão surgir movimentos sociais e, por alguma razão ainda desconhecida, não existe uma explicação 100% concreta disso, mas por algumas razões foram surgindo grupos na Inglaterra, grupos sociais. Então tinha o grupo da cerveja, tinha o grupo dos caras que só liam jornal, iam lá no boteco só para ler jornal mesmo. O grupo da cerveja talvez fosse legal também. Pô. Tinha o do charuto. Filmação na fase errada, viu, meu? E dentre eles tinha também os que adotaram a maçonaria. Você está falando da época da Revolução Gloriosa, não? Não, mais para trás. Não, mais para frente. Eu tô falando de 1717. Século XVIII já. Século XVIII. Ah, tá bom. Então, esses que começaram... Então você já está falando já praticamente na fundação da Grande Loja. A maçonaria especulativa, ela vai aparecer em alguns movimentos na Escócia, que não se sabe exatamente a razão. Pessoas não operativas começaram a entrar nas lojas, mas foram fluxos. Isso aconteceu num período, depois parou. Isso aconteceu em outro período, depois parou. Até que aconteceu de uma forma maior, e aí surge o que a gente chama de maçonaria especulativa, que são os caras que vão pegar todo o conceito dos pedreiros e aplicar a filosofia. Então, é o nosso caso. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. A história, claro, é muito mais complexa, tem muito mais detalhes. Mas, por exemplo, na Escócia, a loja do James Anderson era uma loja que praticamente não tinha pedreiros. Você sabe quem que é James Anderson? Meu xará. Tá ligado, né? A James é Thiago em inglês, pô. James é Thiago. Meu xará. O cara que escreveu o negócio. Então, a loja dele, originária, é uma loja da Escócia, onde tinha professores, matemáticos, peruqueiro, tá na nata. Peruqueiro. Né? Tá Hoje tudo... tem também, mas só não... Aí tem várias coisas ali, várias profissões ali. Você pega a lista de presença, tá na ata, você vê várias profissões. Você falou peruqueiro, eu lembrei do negócio. Você sabe que uma das cores oficiais do rito escocês é o acaju, né? Acaju. Isso existe? Lógico, pô. A maioria dos maçons que tem cabelo branco, você pinta. O cara pinta de acaju, pô. Então é branco, azul e acaju. E continuando a história que você estava falando do rito escocês, né? Do nascimento dele. Aí a gente desviou para você falar de pedreiro operativo, especulativo e tal. A história do rito escocês, ela é aquela coisa. Apesar do rito escocês surgir como rito escocês nos Estados Unidos, a história vem de antes. E aí sim, passa pela França em vários momentos. Mas o início do rito escocês antigo e aceito está ligado ao surgimento dos altos graus. Tá. Que a gente conhece como altos graus. E aí... existe vou chamar de célula. Existe uma célula que vai surgir lá na Inglaterra, que é o rito de 7 graus. Existe uma outra célula que vai surgir na Inglaterra também, que é a maçonaria Harrodim. Todos esses tinham uma característica que eram ter graus, além do grau de mestre. Tá? E a história começa, basicamente, também lá na Inglaterra, tem o surgimento do 3º grau, mais ou menos 1720 e pouquinho, e em 1740 e pouquinho surge o Scotch Master. Scotch Master. Que é um grau ali, meio perdido, que as pessoas não sabem exatamente o que se praticava. Sabe-se que se reunia na Devil Tavern, e a Devil Tavern era uma taverna muito legal, de pessoas abastadas, não era uma taverna comum. E o Scotch Master se reunia lá. Então, aí tem toda a história do Scotch Master, que também é longa, mas esse grau vai desaparecer ao longo do tempo, lá por volta de 60, porque ele some. Durou pouco, vida curta. Mas deixou essência. Deixou um legado. E lá na França, tem um cara chamado Andrew Michael Ramsay, que vai fazer o famoso discurso, o discurso do Ramsay. E o discurso do Ramsay, apesar desse nome, é basicamente uma carta. Né? E ele... nesta carta, porque ele precisava apaziguar os ânimos lá na França, porque a França era um país católico e tinha essa coisa da maçonaria ser perseguida pela igreja. Aí ele precisava dar uma apaziguada, ele faz esse discurso. E nesse discurso, o que ele faz? Ele vai falar das origens da maçonaria na Escócia. Então, para ele, tudo começa na Escócia.
E para ele, tudo também está ligado aos cruzados. Então, em vários momentos do discurso, ele vai falar, porque nós, os cruzados... Ele vai fazer essa relação, mas cruzados / templários, com o escocês. Isso, lá na França, vai acender uma luzinha para as pessoas. Porque o Ramsay só faz esse discurso, mas quando ele faz isso, ele pavimenta o caminho para o surgimento dos altos graus. Então, ele não cria os altos graus, mas ele simplesmente pavimenta o caminho. E depois do discurso de Ramsay, como ele começa a fazer essa relação com a cavalaria, começam a surgir graus com o título de grande cavaleiro, não sei das quantas, soberano, sabe, com títulos portentosos. Aí, a elite francesa fala assim, pô, pedreiro eu não quero ser, mas grande, soberano, qualquer coisa, eu quero. Aí, esses títulos começaram a atrair nobres franceses para a maçonaria. Ainda bem que não tem vaidade, né? Nunca teve, imagina. Onde você viu vaidade? Não, Imagina. não tem. Não existe isso. E aí, o que acontece? Esses graus, eles surgem... Isso também tem influência do Heredon, ou não? Ainda não. O Ainda Heredon não? é consequência disso. Ah, entendi, tá. Os graus começam a surgir aqui, ali, aqui, ali, aqui. Eles não surgem de uma vez só. Eles não surgem concomitantemente. Eles vão surgindo aleatoriamente. E eram centenas de graus. Aí algumas pessoas vão pegar alguns graus e vão sistematizar. Tá. Vão juntar o grau. Então, por exemplo, a Adoniramita surge antes do rito escocês antigo e aceito, porque alguém pegou e juntou os 13 graus, que na verdade são 12 mais 1, juntou esses graus e compilou. Aí criou a maçonaria Adoniramita. A partir disso, os graus foram compilados de outras maneiras. Uma delas foi o Heredon. E aí compilaram 25 graus, né? Na verdade 22, porque os 3 primeiros não era sempre do 4 ao 25, que foi compilado. E esse sistema é o que vai ser o avô do rito escocês antigo e aceito. Ele vai ser praticado... O avô ainda. O avô. Ele vai ser praticado lá na França, vai ter um certo destaque. Aí vai ter uma pessoa chamada Etienne Morin, que vai receber uma patente para levar esse rito para outros lugares. Ele vai levar para Santo Domingo, na Haiti. E lá existe um outro personagem chamado Franklin, que é o cara que vai fazer o famoso manuscrito de Franklin. Ou seja, e é o Franklin que vai levar basicamente para os Estados Unidos. É o manuscrito de Franklin que vai circular ali. Então o que acontece? Hoje, o que a gente conhece de mais antigo do rito de Heredon é o manuscrito de Franklin. Entendi. Então não quer dizer que existam coisas mais... Os graus são mais antigos, mas quando a gente fala rito de Heredon, o Franklin é a única referência que a gente tem. Então a gente sabe como eram esses graus por causa dele. Então você pega o manuscrito de Franklin e aí tem uma edição belíssima do Supremo Conselho dos Estados Unidos, que tem o manuscrito e a transcrição e comentários. É um livro dessa grossura, assim. Tipo, que maravilhoso. Legal, maravilhoso mesmo. Você tem esse livro aí? Tem. Um dia eu estava te assistindo numa entrevista, você mostrou aquele lá, não? Não, aquele que eu mostrei é o do Kurt Prober, que é um livro raríssimo sobre a história do Supremo Conselho. Do Supremo Conselho, o mãe. No Brasil. Ah, no Brasil no nosso. Brasil. Tá certo. O do Franklin é desse tamanho, um livrão, assim. É tipo uma bíblia gigante, dessa grossura, assim. Tá. Que é maravilhoso. Então, assim, aliás, eu ganhei. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Tá vendo? O maçom, cara, ele fica feliz. Ele ganha um livro, dá a impressão que é uma criança, entendeu? Eu fiquei felizaço. Dá pra satisfazer o maçom com pouco, cara. É o que eu falo, E, então, aí, através... O que não tem vaidade, né? Mas isso é uma outra história. É, para um outro podcast, para um outro podtem. Então, aí isso chega nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos isso vai ser trabalhado. Vão ser criados outros graus até chegar no 33, e aí é criado o Supremo Grande Capítulo, não, Supremo Conselho, olha eu confundindo as coisas. Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito, que ainda não se chamava Rito Escocês Antigo e Aceito, o nome vai aparecer depois. Então, deixa eu entender, do que você explicou até agora, não existe uma data específica de fundação. 1801. É 1801. Mas é a carta que você comentou. A carta é de 1802. O que acontece? Em 1801, os famosos 11 cavaleiros de Charleston se reúnem e fundam o Supremo Conselho. Tá. 11. Não foram 13, foram 11. Depois eu vou explicar o 13 para você que tem uma ligação com a Catem, mas tudo bem. Quem sou eu, né? Aí, esses 11 criam lá em Charleston o Supremo Conselho.
O Supremo Conselho é a data de fundação. Ok. Aí, em 1802, eles vão fazer essa carta que se chama Circular aos Dois Hemisférios. É uma carta de apresentação. É como se o Supremo mandasse para o mundo inteiro, olha, criamos um sistema. Uhum. E aí lá aparecem a descrição dos graus. É uma carta que tem mais ou menos umas 12, 13 laudas. Várias coisas eles citam como eles criaram. Colocam algumas pitadinhas de sensacionalismo aqui e ali para fazer acontecer. É contando uma história ou é tipo um manifesto? Um pouco dos dois. Tá. É mais um manifesto, mas tem um pouquinho de historinha. E essa historinha, às vezes, é um pouco controversa também, na forma como eles contam. E é a partir daí que começa. Só que um detalhe é aquela coisa, o rito escocês, como eu falei, ele surge do 4 ao 33, em 1801. Os graus simbólicos vão surgir apenas em 1804, na França. Os simbólicos. Os simbólicos. Em 1801 eu já tinha, então, do 4 ao 33. Sim. E o simbólico não. Não. Por que isso acontece? Porque lá nos Estados Unidos já existia o que a gente chama de maçonaria de York. E já era poderosa. Então, para quem não sabe, o rito de York é o rito mais praticado no mundo. Tá? Aqui no Brasil a gente concebe o rito escocês, porque ele é o mais famoso no Brasil e, de certa forma, na América Latina como um todo. Mas, no mundo, é o rito de York. E já existia e já era poderoso. Então, pensa assim, ó. Pensa você de finanças. Pensa mercadologicamente. Criei um produto. Preciso vender esse produto. Vão vender. Eu vou criar um O financeiro vai cobrar receita. Então, se eu crio um Supremo Conselho, eu preciso abastecer esse Supremo Conselho. Como? Com pessoas. Eu vou criar as lojas simbólicas para criar concorrência com esses caras aqui que já são fortes? Claro que não. Não. Entendeu? Então eu preciso deles. Eu não vou criar concorrência para eles se afastarem. Então eles não criaram. Tem lógica. Eles não criaram. Tem lógica. Eu preciso dessas pessoas. E foram angariando essas pessoas. Tem lógica. Aí depois disso, o que acontece? Quando vai para a França, que são criados... Aí tem toda uma razão para se criarem lá os rituais simbólicos. Cria-se lá. E dali a história segue. Em seus trancos e barrancos. Mas basicamente a origem é essa. Entendi. Bacana. Bom, dessa viagem prévia que a gente fez aí, dá para concluir o que então? Que ele é francês? Não. Você é brasileiro por quê? Tá vendo? Porque eu nasci no Brasil. Porque sua certidão de nascimento diz brasileiro. Certo. A certidão de nascimento do rito escocês antigo e aceito é circular aos dois hemisférios, que surge nos Estados Unidos. Então o rito escocês antigo e aceito ele é americano. Por mais que as pessoas... Falei pra você que ia dar treta isso aqui, não falei? Mas vamos lá. Vamos colocar pimenta aí, ó. Uhum. O rito escocês que tem francês nasceu nos Estados olha Unidos. Que interessante. Tem determinados países que se vão 2 brasileiros para lá e nasce a criança naquele determinado país, a criança, ela não tem a nacionalidade daquele país. Ela é brasileira. É a questão do ius solis e ius sanguinis, né? Sim. Então, aí que tá. Essa questão é um pouco controversa. 100%. E vai ser sempre palco para controvérsia, não tem como escapar disso. Mas dessas 3 aí, eu posso escolher uma e sair falando? Não. Não. Eu costumo falar que é americano. E ponto. Por conta da fundação. Por causa da fundação do Supremo, por causa de tudo isso. Documento. Documentalmente, tudo acontece nos Estados Unidos. Lá. Tá? Então é difícil falar, olha, não é de lá. Existe influência francesa? Sem dúvida. O rito de Heredon ele é francês. A criação dos altos graus ela vai se dar basicamente na França. Tá? Existem alguns pequenos altos graus na Inglaterra, tudo, mas o fenômeno acontece na França. Então, assim, existe uma influência pesada francesa. Mas é assim, eu sou descendente de italiano. Isso me faz italiano? Depende, dá para entrar com a cidadania. Mas eu tenho que passar por todo um processo, um procedimento, provar que eu tenho descendente... Sabe, tem que provar um monte de coisa para conseguir. Não posso chegar lá e falar, oi, tudo bem? Meu avô é italiano? Sou italiano também? Buongiorno, não rola. Eu parlo italiano. Né? Tá. Então não adianta. Então assim... Então o uísque escocês antigo não pode, né? É o americano. Beleza. Legal. O legal dessa história, assim, percorreu a história, mas americano, mas mostrou a razão de ser americano. E para quem não acha que tá a razão de não ser italiano. Tá no documento lá. Isso é o mais legal. Né? A gente aqui deixou aberto as possibilidades e, assim, mostrou o porquê da sua tese de ser americano. Sim. Isso aqui eu acho que... O que eu acho bacana também, essa fase da história, né, que o rito escocês ele vai nascendo,
que nem ele falou, vai nascendo aos pedaços, tal. Aí chega um momento que tem um documento oficial lá, 1801. Essa fase da história, cara, ela é muito turbulenta, né? O século XVIII foi uma... Pô, aconteceu de tudo no século XVIII, né? Você vê, teve a Revolução Gloriosa no século passado, no século XVII, mas com altas consequências no século XVIII. Sim. Né? E ela vai indo até os Stuarts vão para a França. Isso também é uma história controversa, porque as pessoas também entendem errado. Mas, não, é errado, assim, algumas pessoas entendem errado, mas faz parte de todo esse contexto. Mas de alguma forma faz parte. Eles vão pra França e... Influencia em alguma coisa, em algum momento. Bastante. Os Stuarts estão ligados à criação dos altos graus, tá? Então. Só que o problema dessa questão é assim, quando as pessoas falam os Stuarts foram para a França, automaticamente as pessoas entendem assim, os Stuarts foram para a França, a dinastia de Hanover assumiu. Não foi isso. Não foi. Então... Quem acha que é isso é porque acha. Na verdade, assim, eu costumo até pensar, né? Não sou historiador, mas adoro história. Que a ida dos Stuarts para a França, claro, influenciou bastante, né? O nascimento do rito escocês, como a gente conhece ele hoje. Mas a gente vê também uma questão que a Revolução Jacobina, que foi perdida por eles, também, de certa forma, influenciou o nascimento dos Estados Unidos. Eu tenho essa crença. Porque esses escoceses que perderam a Revolução, eles precisariam se encontrar de alguma forma para não ser perseguidos pela coroa inglesa. Né? Os que não ficaram presos, e mesmo os que ficaram presos foram libertados depois, eles foram para as colônias e sim ajudaram a fomentar a Revolução Americana. Eles participaram dessas lutas, eles ajudaram a construir o país num contexto onde a criação de uma república naquela época, você só via monarquia, bicho. Era só monarquia. E nasceu uma república com 13 colônias. No Novo Mundo. No Novo Mundo. Cara, até arrepia a história dos caras, né? E assim, a fundação de Washington. Até assisti aquele documentário. Tem um documentário documentário não. A minissérie. Outro dia a gente estava até conversando sobre a minissérie. O Outlander? Então, Outlander é uma delas, né? Que a gente estava conversando do Outlander. Mas tem uma outra minissérie também, que passou no HBO, que é do John Adams. E ali é uma minissérie documentário, né? Com atores sensacionais. E conta a história do segundo presidente americano. Porra, bicho, o cara para conseguir lutar naquilo, lutar por ideais e construir aquilo lá, tem que dar a mão à palmatória, tá? Sem ideologia política, esquece isso, mas assim, construir uma nação do zero, do nada, do jeito que os caras fizeram, tem que dar a mão à palmatória. Eu acho. E um detalhe, ao que tudo indica, a documentação sugere isso muito fortemente. Os primeiros graus a serem criados depois do discurso do Ramsay e tudo isso são chamados Elu. São os eleitos. Então, eleito dos 9, eleito dos 15, eleito dos 12. Esses graus, os Elu, eles têm uma característica. Né? A historiografia aponta muito para isso. São chamados graus de vingança. De alguma forma, para as pessoas daquela época, principalmente os jacobitas, que são aqueles partidários do rei James, que é Jacobus, né? Xará. É como se aqueles jacobitas partidários da dinastia Stuart que estavam na França quisessem fomentar de alguma forma esse retorno para a Inglaterra. Então, os graus Elu, eles têm isso dentro deles. Só que aí nós temos dois problemas. Só dois, né? Muito racional. O primeiro grande problema, que toda vez que eu falo isso gera um outro problema... É treta. É que assim, se essa teoria estiver certa, esses graus não foram escritos para a gente. Esses graus foram escritos para aquelas pessoas naquela época. Então a mensagem que ele passa, não chega até nós. Entendeu? A mensagem real que ele passa não chega até nós. O que nós fazemos é especular sobre, hoje em dia, com toda a cultura que nós temos, sobre a moral que aquele grau passa, mas não sobre a mensagem original dele. Se perdeu.
tecnicamente se perdeu. Tá? Então, assim, não vou bater o martelo que se perdeu, mas tecnicamente sim. É porque eu não sei o que o cara... Se o cara escreveu nesse sentido, o que o cara tava sentindo? Não sei. Não, e aonde estão os pontos da vingança? Se você pegar o ritual do grau 9, você pode intuir onde está, mas você não sabe certinho onde estão esses pontos. Fora que os rituais eles foram modificados ao longo do tempo. Então, assim, isso também conta. Então, o que a gente lê hoje já é a modificação da modificação da modificação de uma mensagem que sequer chegou até nós. Tá. Então, isso é complicado também. Mas, assim, isso é passível de estudo. Existem historiadores, principalmente na França, trabalhando nisso. Pierre Molière, Pierre Noël, trabalhando nisso. Tá. Então, assim, atualmente. Hoje. São essas pessoas que... Isso que eu estou falando é baseado nesses autores. Tá. Principalmente Pierre Molière. Então, assim, ele fala disso. Ele fala dos graus de vingança, do Zelu, que tem essa mensagem jacobita inserida e que, de certa forma, ajudou a fomentar. Então, assim, quando eu falo que existe uma influência Stuart pesada na criação dos altos graus, existe. Existe. Tá? Inevitável, né, meu? Isso existe. Era mesmo. uma evolução de ideia, de revolução daqui, enfim. Mas aí eu preciso ressaltar o seguinte, isso acontece num determinado ponto. Os graus continuaram a ser criados. E os graus que são criados para frente já não tem essa influência, entendeu? Entendi. Tem a influência, mas não totalmente. Bom, legal. Pô, esse primeiro episódio rendeu, hein? Bastante. E rendeu treta, né? Porque você pode perceber, onde tem James, tem treta. O que será, né? Eu não sei. Esses charás são fogo, viu? Porque eu sou um cara calmo, pô. Olha, primeiro assim, nesse primeiro episódio, agradecer o João, agradecer quem tá aqui com a gente. Não esqueçam de ativar o sininho, dar um like e seguir o canal. Porque eu vou divulgar, e nós vamos divulgar isso aí, meu. Você não foge não, hein, mano. Nós vamos divulgar isso aí. João, valeu. Obrigado por esse primeiro episódio aí. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço.